Nós estamos de volta com o nosso programa Caminhando no Livro dos Salmos. Eu quero saudar a você com a graça, com a paz de Jesus. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 18, Gratidão pelas respostas de oração. Este salmo foi escrito pelo rei Davi, provavelmente mais para o fim da sua vida, porque ele faz aqui uma lembrança de tudo aquilo que Deus havia feito em sua vida, os tantos livramentos, como Deus preparou ele para ser rei, preservou a vida dele e o colocou como rei, livrando-o de diversos dos seus inimigos, principalmente do rei Saul. Então é um salmo de gratidão, onde Davi lembra e reconhece tudo aquilo que Deus havia feito. Ele não conseguiria por suas próprias forças, mas sim a confiança de Davi era na força do Senhor. Esse salmo pode ser dividido em diversas partes, ele tem muitos versículos, são 50 versos, e os 3 primeiros versículos mostram uma declaração de louvor e confiança em Yahvé. Vejamos lá. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Nós percebemos aqui como Davi ele está agradecido ao Senhor e ao mesmo tempo confiante, louvando a Deus por tantas e tantas bênçãos que Deus havia derramado e feito na sua vida. Dos versos 4 e 5, ele faz um pequeno resumo dos perigos em que ele passou e que ele enfrentou. Olha só, verso 4: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Ele passou por momentos muito complicados, bem difíceis, onde ele reconhece que se Deus não estivesse do seu lado, ele não haveria de resistir, ele não teria forças, sabedoria, condições para resistir. E aí no verso 6, este para mim é um dos versículos mais belos de toda a Bíblia. Ele faz aqui agora, ele exercita, ele demonstra como nós devemos exercitar a nossa fé nesses momentos mais difíceis, mais angustiantes da vida. Verso 6: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor penetrou os ouvidos. Nos momentos de angústia, nós podemos buscar, invocar a Deus, gritar por socorro a Deus. Ele ouve a nossa voz e o clamor, o nosso clamor, penetra os ouvidos de Deus. Uma versão mais literal, o nosso clamor está diante da face de Deus. Deus olha para nós, a bênção araônica, Deus resplandece o rosto sobre nós quando nós clamamos, buscamos, confiamos totalmente nele. Então, uma declaração de fé, ele exercendo a sua própria fé. Os versos de 7 a 19 são as respostas da oração. Como Deus respondeu de maneira maravilhosa às suas orações. Olha lá o que diz o verso 7. Então, olha só, ele tinha acabado de clamar ao Senhor. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram os fundamentos, os montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Ele começa então a fazer uma descrição. Eu vou pular agora para o verso 13. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Versos 16 a 19 agora: do alto me estendeu ele a mão, me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreceram ou me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Percebam, ele reconhece que ele não tinha forças, não tinha estratégia, não tinha recursos próprios para vencer, mas em resposta às suas orações, Deus foi por ele, Deus foi à frente, Deus o sustentou, Deus o abençoou em tudo. Deus responde à oração do justo. Nos versos de 20 a 30, ele começa agora a descrever a bondade de Yahvé. Olha só os versos 20 e 21.
Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. O quanto valeu a pena ele confiar, procurar andar de maneira piedosa, agradecendo, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, porque Deus é bom. Ele não está confiando em sua própria bondade, perfeição, porque ele não tem, mas ele usa aqui do próprio nome Yahvé, do nome de Deus, para confiar totalmente na bondade de Deus. Isso fica mais claro ainda, versos 25 a 27, olha só. Para com o benigno, benigno te mostra. Para com o íntegro, também íntegro te mostras. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Deus abomina o arrogante, aquele que não confia nele, mas ele acolhe aquele que é humilde e que confia totalmente no seu poder, na sua própria bondade, da bondade de Deus. Versos 29 e 30, por exemplo: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Percebam a confiança que ele tem no Senhor. O caminho de Deus é perfeito, o nosso não é. A palavra do Senhor é poder, é provada, a nossa não é. Pois contigo, com Deus, eu desbarato exércitos, eu salto muralhas. Na força de Deus, no poder de Deus, nós prosseguimos, nós vencemos, porque Deus é bondoso para com o seu povo. Agora, dos versos 31 a 45, ele demonstra o que Deus fez em sua vida. De novo, ele descreve como Deus agiu, operando de maneira magnífica na sua vida. Olha só o verso 31. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? É Deus quem firma a gente. Ele é a nossa rocha, nele nós estamos firmados. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Lá em 2 Samuel aparece novamente esse texto e a palavra ali é: o Senhor que me desembaraça o caminho. Nós damos nó na nossa vida, mas Deus é aquele que tem poder para desatar os nós, desembaraçar o nosso caminho e nos abençoar. Verso 33: ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. O arco de bronze, nem todos tinham força naquela época para usar essa ferramenta de guerra. Portanto, Davi reconhece que a força que ele tinha em seus braços, no mesmo que fez ele matar leão, matar urso, matar o próprio gigante Golias, era Deus quem dava forças a ele, era Deus quem dava condições para ele usar um arco de bronze que ninguém conseguiria usar, ou poucos conseguiriam, mas ele reconhece que essa força vinha do Senhor. Verso 35, também me deste o escudo da salvação, da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Percebam, a direita de Deus me protegeu, Deus foi aquele que me guardou e me deu salvação. A clemência, a misericórdia de Deus me engrandeceu. Davi foi o maior rei de Israel e toda essa grandeza ele atribui ao Senhor. Foi a misericórdia de Deus que o engrandeceu e que fez dele ser o rei segundo o coração do Senhor. E aí ele termina o salmo com uma doxologia, atribuindo todo louvor, toda honra, toda glória ao Senhor, adoração ao nome do Senhor, versos 46 a 50, vejamos lá. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. Olha só, foi Deus quem fez, usando Davi, mas foi Deus quem fez. O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre.
Como é bom saber que Deus age com bondade para conosco, de que Deus é a nossa salvação, de que Deus é aquele que está presente, caminhando do nosso lado. Vejam que Davi nem tinha experimentado ainda a vinda preciosa, gloriosa do Messias, e ele tinha essa certeza de que Deus era com ele, de que Deus estava à sua direita, de que Deus era a sua salvação. Se Davi tem toda essa confiança ainda antes de Jesus vir a este mundo, nós temos muito mais confiança, ou deveríamos ter muito mais confiança, muito mais gratidão, louvor, engrandecer ao nosso Deus, porque essa rocha veio habitar entre nós, a salvação, Cristo Jesus veio caminhar conosco, trazer à nossa vida paz, alegria e esperança, e nós temos em Cristo tudo aquilo que nós precisamos. Sejamos gratos como Davi, venhamos a agradecer a Deus, a confiar em Deus a cada dia e a clamar. Pense nisso, nos momentos mais difíceis da sua vida, de profundas angústias, clame ao Senhor. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Deus assim abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus.